Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Princípios do MS-DOS, o nosso cursinho, né? Meu nome é Jackson Pires e esse é o vídeo de ti.com.br. Muito bem, aqui é o nosso cursinho de Princípios do MS-DOS, na aula 3, nós vamos dar continuidade à nossa agenda, agora movimentando-se no Windows Explorer e no MS-DOS, além também de limpar a tela, ok? Então vamos voltar lá no nosso Windows, estamos aqui no Windows. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente aprendeu que o comando dir lista, né, a pasta atual onde você está. Então, eu estou dentro da pasta da c2.users beta test, que é essa mesma pasta aqui, né, c2. E a gente viu que tem teste aqui, e eu listei e apareceu o teste. Se eu criar uma outra pastinha aqui, novo, pasta, teste 2, dá Enter, e vim aqui e der um dir, a gente vai ver que eu tenho teste 2 também. Então, essa pastinha que apareceu aqui é essa que está aparecendo aqui também. Ok? Mas vamos dizer que agora eu quero ir para a pasta Windows, né? E listar todas essas pastas aqui. Então, o caminho dessa pasta é c:/Windows. Tudo começa em C, né? C é a raiz, como o pessoal fala. Tá certo? Então, a gente vem para a raiz, C, e entra na pasta Windows, c:/Windows. Para entrar nessa pasta, eu utilizo um comando chamado cd. cd, que é Change Directory, né? Que é mudar o diretório. Change Directory, né? No português aí. Então, antigamente, né, a gente chamava as pastas de diretório. Hoje em dia o pessoal chama muito de pasta, mas diretório ainda é muito conhecido para quem utiliza o prompt, né? Para quem utiliza o DOS, o shell aí do Linux, etc. Então, como é que eu faço para alterar? É só colocar o novo local onde você quer ir. Então, eu quero ir para c:/Windows, separado por espaço, tá certo? Então, cd espaço c:/Windows. No caso do Windows, ele não tem o que a gente chama de case sensitive. Veja que eu estou digitando tudo minúsculo e aqui está escrito em maiúsculo a primeira letra, né? Então não tem problema, a letra C também é maiúscula aqui. Mas no Windows não tem problema. Já no Linux você tem que digitar exatamente como está. Tá certo? Então deu Enter, veja que ele já alterou aqui para c:/Windows. Ele já reconheceu bonitinho e já mudou para essa pasta. Então se eu der um dir aqui dentro, eu vou listar todas essas pastas aqui que estão dentro do Windows, tá? Então dir, Enter, ele lista tudo, tá? Observe também, vamos aproveitar e observar que quando você lista as pastas, né? Eu dei o dir aqui, ó, ele listou todas as pastas vêm com algumas informações, né? Além do nome da pasta ou, né, quando tem dir aqui que é de diretório, ele está dizendo que offline web pages é uma pasta, tá certo? Vamos procurar aqui, ó. Offline, cadê você? Desculpem, offline web pages é essa pasta aqui. Cadê? Offline web page. Então, dir eu já sei que é um diretório. Veja que em alguns casos não tem, né? Esse aqui é um arquivo, professional.xml. Se a gente procurar lá embaixo, vou apertar a letra P, professional, aqui não está aparecendo a extensão, mas aqui ele mostra com todos os detalhes, inclusive o tamanho do arquivo, a data em que foi criado, né? A data e a hora. E aqui no caso, quando é uma pasta, ele mostra esse dir. Então, esses dados que aparecem lá a mais, vocês agora já sabem o que significa. Data de criação, quando é um diretório ou não, o que está aparecendo aqui, não é? E o nome do arquivo ou diretório. No final ele diz a quantidade de pastas, a quantidade de arquivos e o total em bytes disponíveis no seu computador. Ok? Então, para mudar de diretório é simples, é só usar o cd. Então, veja que vamos dizer que eu quero ir agora para a pasta arquivos de programas, tá certo? Ou melhor, vamos aqui para a pasta C, né, a raiz, C2 pontos. Se eu clicar aqui, veja que o caminho é C2 pontos. Ele mostra as pastas da raiz, tá certo? Então, se eu der um CD C2 pontos, como ele mostra aqui, ó, ele bota uma barrinha ainda, né, C2 pontos, barra, ele vai para a raiz, e aí quando eu dou um dir, ele mostra exatamente essas pastas aqui, ó, arquivo de programa, perf, tal, mostrou aqui bonitinho, né? E ainda mostrou uns arquivos aqui que não estão aparecendo porque o sistema operacional esconde. Então você começa a ver que além dessa coisinha bonitinha, por trás tem alguma coisa a mais. Tem essas pastas e tem esses arquivos que ele nem está mostrando aqui. Tem como mostrar? Tem, é só você ir lá marcar para mostrar, etc. Mas aqui não vem ao caso. É só para vocês conhecerem. Ok? Então, agora você já sabe mudar de uma pasta para outra usando o cd, basta colocar um endereço completo.
você também pode ir construindo, né, o seu caminho. Né? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma pasta Windows, eu sei que ela está dentro da unidade C. Né? Então, basta digitar cd c2 barra. Quando eu digitar o W, eu posso dar um Tab, essa teclazinha que fica em cima do Shift aí no seu teclado, e ele vai procurar pastas que começam com o W e completa para você. Então veja que ele só tem essa pasta com Windows, ele já completou para mim o Windows, e aí eu dou Enter, ele entra. Ok? Vamos dizer agora que eu quero ir para a pasta Arquivos de Programa. E aí para ir para essa pasta de Arquivos de Programa eu sei que é C:*Program Files. Ó. Veja que está em inglês, tá certo? Não está em português. Ok? Então nesse caso eu vou colocar cd barra pro de program, né, tab. Veja que ele já completou para mim, inclusive com espaço bonitinho. Veja que ele colocou entre aspas porque tem um espaço entre program e files, né? Então ele já vai reconhecer que é um nome só, ok? Quando eu dou enter, ele já vai alterar e vai mudar para esse diretório program files. Se eu dou um dir aqui para listar o que tem aqui dentro, ele me mostra essas pastas. Vamos lá em program files, que é arquivo de programa. Common Files, DVD Maker, como estão aqui. Common Files, DVD Maker, está tudo bonitinho do jeito que está aparecendo aqui. Então, nessa aula, a gente aprendeu a se movimentar entre as pastas, não é? Além de, eu esqueci de falar, limpar a tela. Como é que eu faço para limpar a tela? Está tudo feio aqui? Eu posso dar um CLS, que é o de Clear Screen, né? Limpar a tela. E aí ele limpa a tela e eu posso ir para um novo local, por exemplo, C:*Windows. A gente já foi na estante. dir, mostra o que tem lá. Posso voltar, né? E aí a gente pode utilizar o ponto, ele volta um nível, né? Então se eu estou dando de Windows, ele vai voltar para C, tá? cd ponto, ele volta um nível, tá? Então veja que ele está aqui em C agora, cd Windows, vou entrar novamente no Windows. Já que eu estou, um detalhe também, tá gente? Se eu estou aqui dentro de C, dou um dir, vejo que a pasta aqui é o Windows, eu posso ir direto para essa pasta dizendo cd espaço W, ou seja, a próxima pasta dentro dessa que eu estou, de cd é o Windows, tab, ele já completa, cd Windows entra dentro da pasta Windows, tá certo? cd ponto, ele voltou para C, observe sempre aqui, cdw Windows, ok, tá lá, e veja que eu posso, por exemplo, vamos lá para Program Files, né, cd C:*barra program, né, tab, aí ele completa program files, enter, dir, e aí eu vejo que eu tenho essa pasta MySQL, eu quero entrar nessa pasta. Então cd, eu já estou dentro da pasta program files, né, estou olhando aqui, então eu posso entrar direto nela, Oracle, por exemplo, cd, o, r, tab, e ele diz que tem a Oracle para mim, porque é o único nome com O que começa com OR ali. E aí eu dou enter, já entro dentro dessa pasta, dir, vejo o que tenho, e aí posso ficar fazendo essa ida e essa volta. cd ponto para voltar, tá certo? cd, o nome da pasta na sequência, vou dar um dir aqui. Vamos ver que eu quero entrar aqui. Veja que tem o Windows Defender, o Windows Jornal. Qual delas eu quero? cd, win. Quando eu dou tab, tem mais de uma, né? Então, o Windows Defender é a primeira. Se eu apertar tab de novo, o Windows Jornal é a segunda. O Windows Mail é a terceira. E aí, quando eu dou enter, ele entra naquela que eu quero. Depois de eu escolher apertando o tab. Ok? Vamos ver dentro desse Windows Mail o que é que tem. Tem mais algumas pastas aqui, né? Na verdade só tem PTBR. Então eu vou entrar nessa pasta PTTab, PTBR, ok, entrei, dir, e aí só tem alguns arquivos aqui, né? Agora vamos dizer que eu quero voltar lá para a unidade C, né? Vamos dizer que eu estou agora sem o o Windows Explorer para ver as pastas aqui, eu quero voltar lá para a raiz, né? Para a unidade C. Eu posso simplesmente botar cd, C:*, enter, ou posso cd barra. cd barra é a raiz. Veja que C, barra, ele volta, barra é sempre a raiz. Então cd barra ele vai voltar para a raiz. Tá certo? Então os atalhos, cd ponto, vai um nível anterior da pasta, cd espaço, o nome da pasta é a pasta posterior, cd espaço e o caminho completo, c:*, também pode, e você pode utilizar o tab para estar alterando o nome, ou melhor, completando o nome da pasta ou arquivo, no caso aí da pasta já que a gente está se movimentando. Ok? Para limpar a tela, CLS, que é o Clear Screen. Ok? Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Vamos voltar aqui, bonitinho. Ok, então é isso. Já já a gente volta com a nossa quarta aula. Um abraço.